Chegamos hoje, no quarto domingo do Advento, às vésperas aí de celebrarmos o Natal, celebrarmos o nascimento de Jesus. Até agora, nesse tempo do Advento, nós fizemos uma caminhada belíssima. Hoje é o quarto domingo. Essa caminhada começou, na primeira semana, nos chamando a importância de estarmos atentos e vigilantes. Depois, durante 2 domingos, nós tivemos a figura de João Batista, no segundo e no terceiro domingo do Advento. Se aquela vigilância que nos falava aí, aquela atenção necessária na nossa vida, era justamente uma vigilância, uma atenção na descoberta e na vivência dos valores do reino de Deus. Aí nós refletimos justamente isso, o reino de Deus, a vinda desse reino para nós, de 2 maneiras. Celebramos aí a consciência que esse reino de Deus virá, no final dos tempos, de uma forma plena, definitiva. Mas é um reino de Deus que também já acontece no momento presente de nossas vidas. Celebraremos o Natal, sim, faremos memória desse momento tão extraordinário, quando o próprio Deus se dignou a se tornar um de nós, fazer-se pessoa humana, se encarnar, viver a nossa realidade para nos mostrar o caminho de salvação para Deus. Sim, ter a consciência desse reino que já acontece e vai acontecer de forma plena no final dos tempos. Depois, na segunda semana, já com essa figura emblemática de João Batista, esse ano, nessa liturgia de Lucas, em ano C, João Batista nos chamava primeiro a atenção para a necessidade de aprendermos a superar todas as nossas barreiras, todas as nossas dificuldades, tudo aquilo que se apresenta. Aí ele faz aquela invocação de Isaías para dizer, olha, tudo aquilo que se apresenta como um monte, ou então um vale, ou um caminho torto, ou seja, toda a necessidade que temos de aplanar as nossas diferenças, aplanando as montanhas, aterrando justamente os nossos limites, os nossos medos, as nossas dificuldades, para que nós possamos caminhar sem medo em direção aos outros, num caminho reto, baseado principalmente nas corretas decisões que nós tomamos, a retidão de nossas vidas. Superar as nossas diferenças, as nossas dificuldades, para que esse reino de Deus possa acontecer. Por fim, semana passada, nessa bonita caminhada, um questionamento que é feito a João Batista. Primeiro lá pelas multidões, depois pelos cobradores de impostos e por fim pelos soldados. E a pergunta era essa: e nós, que devemos fazer? João anteriormente havia destacado a necessidade da conversão. E quando se pergunta o que devemos fazer, e essa pergunta é resultado de um questionamento profundo que nós estamos fazendo na nossa vida, diante do apelo de conversão que João nos faz, o quanto isso é profundo. As respostas de João: olha, quem tem 2 túnicas, dê uma que não tem. Depois, olha, cobre para os cobradores de impostos aquilo que é o correto, e para os soldados, olha, contente-se com o que se tem. E eu dizia, olha, Jesus está nos ensinando a repartir, partilhar, dividir. Ele está nos ensinando a ser justos, corretos, verdadeiros. E a terceira coisa, na resposta de João, está nos ensinando a aprendermos a nos bastar. Tem pessoas que são permanentemente insatisfeitas. Nunca nada está bom. Essa é a caminhada que fizemos até agora. Hoje, nesse quarto domingo, já nos colocando na perspectiva do nascimento. Então, as leituras desses dias, dessa liturgia dominical, nos fala justamente para os acontecimentos que marcaram o nascimento de Jesus, a encarnação do Verbo.
Primeiramente, um sinal, né, esperado, nós vimos aí na profecia de Miqueias, primeira leitura, é muito significativo, se a gente entender como é que a época que Miqueias escreve, ele fala aí da descendência de Davi. Por quê? Porque Davi surgiu, e a descendência de Davi surgiu a partir de Belém, né? A invocação de Davi não surgiu numa grande cidade, em Jerusalém, nem numa família poderosa, família simples, família de Jessé. E Davi foi um modelo do rei, um valoroso guerreiro, mas uma pessoa justa, uma pessoa que buscou promover a paz, uma pessoa que uniu o povo de Israel sobre sua liderança e considerava o seu governo, a sua liderança, não dele, mas do próprio Deus, e ele um instrumento de Deus. O que se sucedeu na história de Israel, depois de Davi, foi uma coisa muito diferente disso, a ponto que quando Miqueias escreve, as coisas, digamos, em Israel, o rei, toda a liderança, eles se preocupavam consigo mesmo, então eles não exerciam em nome de Deus, exerciam em nome de si próprio. E é lógico que as coisas não estavam bem. Então Miqueias, talvez tentando responder uma questão do seu tempo, falou assim, olha, vai surgir de Belém novamente, ou seja, um percurso novamente igual, um percurso semelhante ao de Davi. Vai surgir aquele que vai nos resgatar. Talvez Miqueias, ao escrever até a dimensão da sua profecia, os estudiosos dizem, talvez ele pensasse alguma coisa para o seu tempo, ele nem tinha dimensão do que ele estava escrevendo, que aquilo ali, na verdade, aquela profecia, só se realizaria em Cristo Jesus. Esse sim, de descendência de Davi, para resgatar um tempo a ser vivido em nome de Deus. Não em nome das nossas vontades, dos nossos anseios, dos nossos entendimentos, mas como a realização de um grande projeto de Deus para as nossas vidas. Eu destacaria no específico de hoje, essa visita aí de Maria a Isabel. Nós conhecemos muito bem esse trecho, ele aparece na nossa liturgia ao longo do ano, em diversos momentos. E o que ele significa para nós nessa caminhada de quarto domingo do Advento, às vésperas de Natal? Então eu vou destacar duas situações muito importantes. Diz aí que quando Maria chegou, ela saudou a Isabel. Isabel vai falar depois, olha, logo que eu ouvi a sua saudação, a criança pulou de alegria. Vamos entender esses dois movimentos em que a mensagem quer dizer. Qual que era a saudação típica do judeu no passado, na antiguidade e até hoje? É uma única palavra. O judeu chega e ele diz, Shalom, paz, paz, buscar a paz, viver a paz. Maria, ao chegar de Israel, judia, ela disse Shalom. E logo que a saudação de paz, ela que trazia dentro de si o descendente de Davi na expectativa de ser como chamado o príncipe da paz. O reino de Deus acontece em nossas vidas. E como resultado concreto desse reino que acontece no momento presente, nós possamos ser pessoas de paz. Aonde nós chegamos, o que chega junto com a gente? É a paz? É a harmonia? É a concórdia? Nós somos portadores dessa paz? Nós conseguimos transmitir a paz daquele que está em paz consigo mesmo? Nós nos encontramos em nós mesmos, encontramos o sentido em Deus da nossa existência, para sermos também nós portadores da paz? Então, o primeiro sinal, meus caros irmãos e irmãs, dessa nossa reflexão, desse tempo do Advento, o primeiro sinal de que o reino de Deus acontece em nossas vidas é quando somos pessoas da paz.
Aonde quer que nós cheguemos, conosco chega a paz que vem de Deus. Depois, diz aí Isabel, logo que a tua saudação, ou seja, a paz que tu me trazes, logo que essa saudação chegou nos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou. A criança pulou de alegria no meu ventre. Eu dizia no começo dessa nossa caminhada do Advento, que o Advento é o tempo da esperança. Esperança em quê? Esperança que o reino de Deus acontece nas nossas vidas. E outro sinal de que o reino de Deus acontece em nossas vidas é a alegria. É a certeza de que Deus está conosco. E quando temos essa certeza, nós, meus caros irmãos e irmãs, encontramos o sentido do nosso existir. Em Cristo Jesus que nos salva, somos chamados a ter esta alegria, esse sentido pleno, verdadeiro e profundo do existir, a alegria da certeza de que Deus está conosco. E concluindo, ela diz, bem-aventurada aquela que acreditou. É feliz todo aquele que acredita que o reino de Deus acontece. Então, ao nos aproximarmos de celebrarmos o Natal, de celebrarmos o mistério de Deus, que se faz presente em nossas vidas pela encarnação do Verbo, Deus que se faz presente para habitar no nosso meio e nos mostrar o caminho de salvação. Aprendamos a ser de Deus, sendo da paz. Que nós nunca sejamos do tormento, da discórdia, da desarmonia. Muito pelo contrário. Onde quer que estejamos, sejamos o sinal da paz que vem de Deus, do entendimento, com toda a serenidade que isso pede de nós na nossa vida, da compreensão de nossa vida. E como consequência, sejamos pessoas realizadas, felizes. Pode faltar tudo. Não faltará, meus caros irmãos e irmãs, a certeza da presença de Deus. Bem-aventurados somos nós, porque acreditamos que o reino de Deus acontece. Bem-aventurados somos nós, esperando, ansiosos para a realização plena no final dos tempos e todas as promessas de Deus do reino que acontecerá de forma definitiva. Com essa convicção do coração para se aproximar do Natal e do Nascimento, continuemos a nossa missa. Fiquemos em pé e juntos profetizemos.